Um tempinho meio estranho, né? Mas vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre frequência e energia. Tudo, resumidamente, tudo é energia. Um pensamento é energia, uma palavra é energia. Tudo tem a ver com esse universo do que você sente, do que você pensa, e tudo isso se transforma em uma vibração. Essa vibração a gente manda, né, pro universo, a gente manda pro outro. E a gente recebe. E a gente recebe. A gente não tem como você mensurar se você está próximo, se você está longe. Por quê? Porque para energia não existe tempo e espaço. Você pensou, você sentiu, você vibrou. Esse negócio da vibração, ela é muito, muito importante, a compreensão da gente. Porque tudo emana um sentimento. Um sentimento não, eu vou dizer que sentimento é uma coisa e emoção é outra. E a energia, ela é a vibração da tua emoção. O que você sente é na mente. O sentimento é a mente. A emoção é no corpo. E para você vibrar, você tem que sentir com o teu corpo, com o teu organismo completo. Então, todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma emoção. Toda vibração, toda emoção é uma vibração. E o que é a vibração? É a energia. E o que a gente fica andando para lá e para cá? Na energia negativa, na energia positiva. E aí eu quero entrar num tema bem legal que a gente até abordou no podcast da gravação de quinta-feira agora, com um colega nosso, um grande mestre, o Edson Irala, que é um especialista em frequência energética. Então, o que são as frequências energéticas? Nós temos uma média de 4 frequências que a gente permeia nela diariamente. Então, são elas os estados. Beta. O que é o beta? O beta é quando a gente está muito acelerado, com a mente muito trabalhando ali, né? Bem forte, num ritmo acelerado. Você está dançando, você está fazendo uma faxina, você está em beta. Você está brigando com alguém, você está em beta, quase em gama. E então o beta é aquela coisa do dia a dia. Aí nós temos uma frequência abaixo de beta, que ela se chama alfa. A gente entra em alfa várias vezes por dia inconscientemente, sem perceber que você está em alfa. O que seria o alfa? É um estado de concentração e relaxamento mais profundo. É quase que uma hipnose. Então, o estado de alfa, nós entramos, por exemplo, quando você está assistindo um filme, relaxando, romântico, sabe aquela coisa que você entra em alfa. Leitura de um livro, quando você entra na história do livro. Verdade, leitura de um livro. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, a gente entra em alfa. Você está dirigindo, sabe aquela sensação que você está indo, teus pensamentos estão tão longe que você só está no piloto automático e você chega até passar do local. Ou você está num ponto para ir ao outro e de repente quando você vê, você chegou e você fala, ué, mas eu passei, nossa, quanto tempo eu andei e nem percebi. Isso é alfa. É um estado de alfa. Então nós entramos em alfa várias vezes por dia. Só que a gente não percebe, esses são atos inconscientes, né? Depois de alfa vem teta. Teta é um nível bem profundo da mente humana, um nível mais profundo do inconsciente. Eu, Michele Palu, como psicanalista, não divido consciente, subconsciente e inconsciente. Eu divido, eu estudei a linha freudiana, consciente e inconsciente. Para mim, o inconsciente, ele chega a 97% da mente humana, com toda certeza, tá? É a minha linha de pensamento. Então, tudo que não está a teu acesso ali numa pasta específica na tua mente, que você vai buscar e acessar, tá no teu inconsciente. Então, esse inconsciente a gente trabalha em teta. São as coisas que você não sabe, que você não sabe porque sofre, os atos inconscientes que você tem para os teus vícios emocionais, para as coisas que você trabalha, para as brigas, para as emoções, para as coisas que a gente não controla. Então, quando a gente acessa o estado de teta, né, tem até uma terapia chamada Theta Healing, que eu não sou especialista em Theta Healing, nunca estudei, mas entendo um pouquinho, que você acessa a um nível mais profundo as suas emoções, um nível mais do inconsciente para trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então, para acessar o teta, que é uma frequência, você precisa estar muito concentrado, estar muito relaxado, permitir que você acesse o teu inconsciente.
E depois de teta vem delta. O que é delta? Estado de sono profundo, onde você não tem domínio absolutamente nenhum, absolutamente zero sobre nossa mente, sobre tua mente, minha mente ou de quem quer que seja. Então, delta é o sono profundo. Quando você entra num estado delta, você está dormindo profundamente e você não controla tua mente, teu cérebro, teu inconsciente, tá? E sabe aquela coisa, a gente estava até falando com a Edson, né, amor? De consciente e inconsciente, de frequência e energia. Para você conseguir entender um pouquinho sobre o que seria essa energia, né? Deixa eu ver aqui, uma pergunta. Como lidar com pessoas invejosas na família? Por favor, dá umas dicas. Não estou sabendo lidar com esse tipo de gente que somos obrigados a conviver. Energia. Isso é uma energia emanada de alguém que está tendo inveja. Essa energia está afetando alguém. Aí mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é você sintonizar ou não nessa energia, então, nessa frequência. Mas deixa eu responder para ela já. Vamos lá então. Olha só, Mari, você não consegue lidar. A energia é uma frequência. Se você imagina só que a energia dessa inveja é uma estação de rádio. E se você sintonizar naquela música, imagina uma música que te faz muito mal. Vamos dizer que você gosta de música clássica, mas odeia rock, aquele bem metal pesado, mesmo, bem pesado. Quando alguém coloca um rock perto de você, que sintoniza numa estação, vai te irritar. Vão acionar alguns gatilhos que vão te deixar nervosa, vão te tirar da tua sintonia em alfa. E você vai se sintonizar. Essa energia da inveja é como uma estação de rádio. É como se você entrasse num ambiente e se sintonizasse. Isso te incomoda tanto, podem ter dois motivos. Ou porque a tua vibração, a tua sintonia está em outra frequência, muito mais alta, de amor, de consciência. E isso, quando você entra nesses ambientes, você sente a energia dessas pessoas. Ou porque você está se identificando muito com ela. Então você tem que perceber se isso é uma coisa do outro ou é uma coisa sua também, porque a gente dói muito na gente olhar e falar assim, aquilo no outro me incomoda. Eu só vejo no outro o que existe dentro de mim. Não tem como eu perceber em outra pessoa aquilo que não habita dentro de mim. Não que seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Nós estamos só contextualizando. Mas olha só, se eu me irrito com alguma coisa, eu não, por exemplo, vamos falar de um psicopata. Se você não for uma psicopata e eu colocar você na frente de um psicopata para conversar, você vai achar esse psicopata a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais querida, mais interessante. Por quê? Porque você não tem aquele sentimento de loucura, de psicopatia. Então você não vai identificar um psicopata. Por que as crianças, gente, são tão assediadas sexualmente? Por que existe tanto abuso sexual em crianças pequenininhas? Porque aquela criança não reconhece aquele sentimento de malícia, de maldade pura. Então a criança, ela não reconhece aquele sentimento, ela vai, se um homem chegar para ela e falar assim, senta aqui no colo do tio, ela vai sentar porque ela vai achar que você tá brincando. Ela não vai ver a maldade. Mas existem essas duas vertentes, Mari, como eu falei pra você. Você pode estar se identificando com esse sentimento, ele tá te irritando, ou você está numa frequência muito, muito além, muito diferente, tá? Vamos dizer assim, você sabe aquelas pessoas que a voz da pessoa te irrita? Que você chega e você fala, eu não posso ouvir a voz dessa pessoa. Você não sabe por quê, você não conhece, você não tem uma intimidade, você nem reconhece os valores dela, mas a voz dela te irrita. E frequência e pensamento, gente, é energia. Então, eu não sei o que o outro fala de mim. Ele fala pra mim uma coisa, vamos dizer uma pessoa falsa. Essa pessoa falsa, ela chega perto de mim e ela me elogia, sabe aquele que dá o tapinha nas costas, ele me acompanha, ele tá ali comigo. Mas tem alguma coisa nele que me incomoda.
Por mais que ele me agrade, eu não consigo engolir aquela pessoa fica atravessada. Quando o santo não bate. Exatamente, essa frase, sabe aquela coisa, o santo não bateu. Por quê? Você está sentindo a energia dessa pessoa. E essa energia vai estar numa frequência e você vai estar em outra. Frequências, então existem várias frequências. Já ouviram falar em hertz? Eu não vou adentrar aqui, não dá tempo e também é uma coisa mais complicada. Mas existem hertz que são níveis de frequência para tudo, para tudo. Então tem a frequência do amor, tem a frequência de mantras, tem a frequência da raiva, tem a frequência do ódio, que são mais baixas essas frequências. E quando você tá num ambiente, você chega num ambiente que toda aquela frequência, toda aquela energia tá em volta, você começa o quê? Se sentir mal. E a primeira coisa que a gente faz, o que que é? Se fechar, cruzar os braços. Eu chego num ambiente que eu não gosto, o que que eu faço? Me fecho. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tá baixando tua guarda. Essa energia tá vindo para dentro. Você tá permitindo. Por quê? Porque nós somos antenas receptoras, tá? E transmissoras também, ao mesmo tempo. Então eu aprendi alguns anos atrás que quando eu chegava no ambiente, eu me fechava porque eu não me sentia bem, eu deixava a minha energia recolhida. E a energia do amor, a energia positiva, gente, ela é infinitamente maior do que qualquer energia negativa. Só que a gente tem o hábito de praticar mais o negativo, né? Porque nós, como eu já disse e digo em vários vídeos, descendemos, nossos ancestrais eram homens das cavernas, eram as criaturas mais frágeis do planeta, então era luta ou fuga, eles foram condicionados para sobreviver olhando o negativo, olhando o perigo. Mudar era muito perigoso. Então, quando isso está no nosso DNA, o mundo está moderno, mas a nossa genética ainda não evoluiu nessa velocidade. Então, o ser humano pratica muito mais o que é negativo. Mas a energia positiva, eu cheguei no ambiente, senti que está ruim, deixa que a tua energia flua e limpe aquele ambiente. Traga a tua energia. Agora, presta atenção numa coisa muito importante que eu vou falar. Energia de amor é uma coisa. Se você estiver com uma energia de mágoa, ela vai ser transmitida. Se você estiver com uma energia de rancor, de tristeza, de depressão, ela também vai passar para as outras pessoas. O que você está transmitindo? O que você quer transmitir? O universo, ele é uma fonte de energia inesgotável, inesgotável. E nós somos antenas e tem pessoas que dizem assim, né, amor? Ai, mas se eu der minha energia pro outro, eu vou ficar sem energia. Não, nunca isso vai acontecer. Quanto mais você doa o que tem de bom em você, mais você renova a sua e mais você preenche. Isso é um conceito do Reiki, né? Isso é um conceito da linha reikiana. E é engraçado, né? Você veja, essa coisa de você se conectar, que nem Mari, você estava falando. As pessoas, nós aqui que somos mais antigos e tal, se você não é, se você é mais novinho, dá um Google aí, pesquisa rádios da década de 70, 80, 90 e lembra daquele botãozinho de sintonia que você mexia um pouquinho, começava a pegar uma estação, você perdia, voltava um pouquinho, perdia ela. Se você parar para analisar, é exatamente a mesma coisa. Então, os sentimentos que você tem ou está sentindo de alguém, tanto teu para transmitir para alguém, quanto alguém para você, é exatamente isso. É 1 milímetro para o lado, você sai da frequência. Então, não é algo impossível, não é algo difícil. É a mesma coisa. Se eu estou sintonizado nesse sentimento de inveja, se eu virar um pouquinho o botão, eu não perco a estação do rádio, eu também perco a estação dessa frequência. Então eu entro em outra frequência. Lógico, eu não estou falando aqui que vocês têm que praticar como um monge que fala assim, não, vamos lá, vamos mandar amor. Isso seria o ideal, mas nós somos seres humanos. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, tem dias que a gente dá mais raiva ainda do que a raiva que a pessoa está sentindo da gente, porque a gente é humano. Mas a gente consegue praticando esse hábito. Mas o importante é ela aprender a identificar quando ela sente a raiva. Sim. Quando você recebe algo de alguém que você não gosta, a primeira coisa, perceba, isso é meu ou da outra pessoa? É da outra pessoa. Isso é dela ou é meu? Será que eu tô sentindo isso porque eu me identifico? Claro que nós temos tudo isso. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Deixa eu contar uma historinha do nosso parente. Teve uma vez que ele estava no trânsito e ele recebeu uma big de uma fechada. Ele ficou muito pé da vida com aquela fechada no trânsito. Ele foi atrás do cara, eles se perseguiram no centro da cidade de Curitiba, um fechando o outro, etc e tal, enfim, até que chegou um momento que alguma coisa aconteceu, cada um foi pro seu lado.
Pois no outro dia, esse que foi fechado foi de novo no mesmo lugar para tentar encontrar essa pessoa. E não encontrou, e passou um dia, passou dois, e ele contou pra gente que ele passou meses fazendo isso. Pensa só, olha a energia que a pessoa estava ali. Estava possessa, a gente tenta entender que ele levou uma fechada, etc e tal, mas olha a energia que estava emanando daquela pessoa, com um sentimento de raiva, de ódio, de tantas outras coisas. Chegou um dia que ele parou do lado, ele encontrou esse outro cara, ele parou do lado e ele ficou olhando, baixou o vidro e ficou encarando o cara. Brabo, pé da vida, tipo, querendo dizer, e aí, cara, e agora? Agora te encontrei. O cara olhou pra ele, olhou pro outro lado, como se nem reconhecesse, sabesse quem era aquela pessoa que estava lá com raiva. Não, porque ele não reconhecia mesmo. Isso é o exemplo do sintonia. Ele tirou um pouquinho de foco aquilo, virou totalmente a vida dele. Ele não estava preocupado quem era. E aí, esse que estava aqui, o nosso parente, ele olhou e falou assim, caramba, daí me dei conta o risco que eu estava correndo, o que eu estava tentando fazer, o risco que eu estava colocando talvez para minha família num acidente de trânsito, o cara armado, tanta coisa que poderia ter acontecido. E aí você veja, quando você deixa se levar por essa energia que começa lá na sua mente, com o pensamento, você sente aqui, teu corpo reflete toda essa emoção e você acaba se descontrolando. Só que ele é simples, lembra do rádio, é sintonia, virou um pouquinho e você sai fora. Lógico, se você conseguir mandar essa energia ainda mais positiva para essas pessoas, melhor. Minha avó tinha um dizer assim, lembrando do trânsito, minha avó falava assim, quando alguém te fechar, que já aconteceu de eu estar com ela, e eu acabar levando uma fechada, fechando alguém e aquela briga de trânsito, minha avó sempre falava assim, Deus acompanhe, mande ele, que Deus acompanhe ele, que Deus guie ele. Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. A gente nunca sabe a energia que o outro está. Então você pode rapidamente mudar essa energia. Então, isso aí. Acho que minha mãe bateu errado ali o botão. Minha mãe tá assistindo. Bom dia, mãe. Não. Aí, então, olha só. Se você se sintonizar, se você for para se Era conectar. Sim. Mas eu não queria que ela entrasse. Se eu me conectar, brincadeira, brincadeira. Se eu me conectar com a energia negativa do outro, eu vou compartilhar dessa mesma energia. Então, se você não quer compartilhar da inveja, quais são os teus pensamentos? Então, perceba no que eu ando pensando. Energia, nossa, muito obrigada por nada. Energia, ela pega em coisas, gente. Em coisas. A energia, ela pega em objetos. Se você soubesse, já viu aquela história assim, quando chega alguém na sua casa e você tem um vaso lindo de flor. E daí a flor no outro dia murcha. Aí você fala, meu Deus, que olho gordo. Às vezes não é nem olho gordo, a maioria das pessoas que são invejosas, que são negativas, não sabem que são isso. É inconsciente. A compreensão, a energia do amor começa na compreensão e no perdão. Imagina só, bom dia, Rinho. Minha mãe. Imagina só, imagina essa pessoa, por que ela é invejosa? O que faltou na vida dela? Visualize esse ser humano como alguém que sofre, porque todas as dores, todo o teu lado sombra de qualquer pessoa são só as dores, a fragilidade. Ai, mas a pessoa é ruim, ela faz... É a muralha do orgulho, é a dor que ela passou na vida que fez com que ela se moldasse desse jeito. Às vezes você olha uma pessoa tão amargurada e você critica, a gente critica. Nossa, que pessoa de mau humor, não vê nada de bom com a vida. Mas se você tirar a tua máscara da arrogância, porque isso é a arrogância que a gente tem, tirar essa máscara da arrogância e olhar pelo que será que essa pessoa passou na vida que fez com que ela chegasse nesse ponto, gente. Às vezes a gente está na rua dirigindo e eu olho um mendigo na rua. Esse dia a gente estava passando, chegando perto do escritório e a gente parou no sinaleiro, assim, tinha uma fila e parou e não ia. E veio um mendigo, assim, bem... Nossa, coitado. E ele começou a olhar o lixo aqui, do meu lado, assim. Primeira coisa que você pensa é latinha, garrafa, que eles vão vender, né? E ele pegou um pacote de resto de comida, aquilo devia estar azedo, porque era uma segunda-feira cedo, assim, de final de semana, e ele começou a comer aquilo. Ele cheirava e começou a separar o que estava bom e o que estava bom e o que não estava.
E aquilo me deu uma dor no coração. Eu pensei, pelo que esse ser humano passou na vida para chegar num ponto de estar comendo comida estragada que nem cachorro come. E a primeira coisa é, vagabundo, sem vergonha, não tá fazendo nada, podia estar trabalhando. Gente, todo mundo podia fazer, todo mundo tem excelentes potenciais. A questão é o que a vida foi fazendo com você para que você pudesse deixar, às vezes, os teus potenciais, teus sonhos de lado para sobreviver. Não é viver o sonho, é sobreviver para estar vivo. E você não sabe como é que aquela pessoa foi criada. Será que ela foi espancada pelo pai diariamente? Será que ela teve pai, teve mãe? Por quem será que ela foi criada para ter essa maldade? No final, nós estamos aqui para evoluir. Quantas vidas isso vai levar? Só Deus sabe, depende da evolução de cada um. Então, quando você quer mudar a tua frequência, a primeira coisa, tira o julgamento da tua vida. Se você julgou o outro, você está numa frequência de arrogância, de julgamento. Isso não é amor. A frequência de amor é quando você tira toda a matéria, tudo que tem de ruim e deixa o julgamento só para o Criador. Só Deus vai poder julgar qualquer pessoa, eu, você ou qualquer um. A gente julga. Gente, não tem um dia sequer na minha vida que eu não tenha feito um julgamento. Todos os dias. Uma vez eu li de uma pessoa que eu sigo e admiro muito, uma pessoa bem famosa, desse mundo energético, esse mundo quântico aí. E ele falou assim, quando eu fiz uma promessa para mim mesmo, ele é uma pessoa de quase 80 anos, ele falou assim... Quando eu passasse um dia que eu conseguisse não julgar alguém, eu me daria de presente um sorvete, um sundae enorme. E quando eu vi essa reportagem, ele falou assim, já fazem 40 anos que eu nunca consegui comprar esse sorvete para mim mesmo. Porque eu nunca consegui deixar de julgar o outro. Então, quando eu quero entrar na frequência de amor, eu não vou conseguir isso 24 horas por dia. Nós recebemos informações do mundo. Claro que quando alguém te critica, você vai doer, vai te ferir, você vai tentar inconscientemente retribuir aquilo com uma canelada também. Mas em alguns momentos eu consigo parar, pensar e refletir e pensar assim, puxa, por que aquela pessoa está fazendo isso? Eu tinha uma coisa muito... Eu não conseguia atender em consultório antigamente pedófilos. Eu dizia eu não consigo, eu julgo, e foram anos. Hoje eu consigo atender e identificar uma doença se a pessoa quiser ser ajudada mesmo. Mas eu não conseguia, eu passei anos que pessoas me procuraram e falavam, procura outro, eu não vou conseguir. Eu já julgava antes. Por quê? Porque eu tava sentindo aquela raiva. Mexeu com criança pra mim é uma coisa que me atiça ódio. E nós todos temos nosso lado luz e nosso lado sombra. Isso são frequências. Qual que é meu lado sombra? A frequência que eu me sintonizar. As palavras que eu digo todo dia. E quanto mais palavras ruins eu disser para mim mesma, o quanto você abençoa dentro do teu lar e quanto você amaldiçoa a tua casa. Aqui em casa, as crianças, eu falo assim, eu não permito nem que falem fora, mas a gente não controla a língua, ainda mais de uma adolescente de 14 anos. Mas eu digo, aqui em casa eu não quero palavrão, porque as palavras têm poder. E quando eu grito, quando eu falo, quando eu xingo, eu trago uma vibração que vai impregnar nas paredes da minha casa. E a sua casa, a minha casa, ela é um templo sagrado, tem que ser abençoado. Quando você vai numa igreja, seja ela de qual religião for, você, de verdade, você xinga lá dentro? Você pensa um palavrão ou você respeita porque é a casa de Deus? E qual que é a energia que você sente lá dentro? De paz, de leve, amor, né? Coisas ruins, porque todo mundo lá está numa egrégora e compartilhando de pensamentos e sentimentos de amor, de gratidão, de humildade, porque o sofrimento, quando ele não é vitimismo, o sofrimento, quando ele é humilde, quando ele é vulnerável, ele se torna uma frequência de amor também. Perdão, a gente vai lá para pedir perdão. E por que dentro de casa a gente não pode compartilhar de palavras de poder? E de poder de amor, de poder de abençoar. Você hoje, você abençoou todo mundo que está na tua casa? Você já disse eu te amo? Você já disse, por mais que tua casa, coisas ruins estejam acontecendo, abençoe. Começa com o pensamento. Com o pensamento. E esse pensamento vai se transmutar e se materializar em coisas. Às vezes tem objetos que vêm pra gente de presente, vem com a energia das coisas. Se a gente conseguisse decodificar e entender, eu ganhei um presente, ganhei uma roupa, e aquela energia veio com uma intenção.
intenção de quem deu. Então abençoe sempre as pessoas à sua volta. Eu conheço pessoas que eu já fiz curso que ela usa um Dual Hood, né, que é um aparelho de radiestesia que mede energia. Eu trabalho muito com ele, que a pessoa mede a energia que veio aquilo. Às vezes tem presente que essa pessoa ganhava e passava para frente, porque estava direcionado a ela aquela energia boa ou ruim. E se a gente trouxer para o casamento, para o relacionamento conjugal? Se você perceber dentro da tua casa, lógico, relacionamento pode ser qualquer um, vamos lá, a gente pode ter com o filho, pode ter com o irmão, pode ter com alguém próximo, um conhecido, um vizinho. Vamos trazer um exemplo dentro de casa. Vocês já perceberam momentos do casamento que você tenta ir por um caminho e parece que não dá certo, dá tudo errado, você chega em casa, a pessoa que está lá, ela está com uma energia, nossa, pesada pra caramba, acorda, não diz bom dia. Nada mais é que um pensamento que ela está desenvolvendo e isso vai direcionando ela para ela ter um sentimento, uma emoção e uma energia. Por exemplo, eu estou pensando em viajar, a Michelle quer ficar em casa. A Michelle quer ir jantar, eu quero ficar em casa. Isso já muda totalmente, porque a energia que ela está, o direcionamento que ela está mandando essa energia é diferente do meu. Então a gente pode ir jantar? Sim, mas eu ainda quero ir no restaurante A, ela quer ir no restaurante B. Chega lá, briga. Por quê? Dá uma briga, frequências diferentes. Frequências diferentes. Então, quando você estiver dentro do teu relacionamento, nada melhor que a boa comunicação, de você sentar, perguntar o que está acontecendo, descobrir um pouco mais, ser curioso também com a pessoa que está se relacionando com você, como por exemplo, qual é teu sonho? O que você pensa em fazer? E esse ano? O que você gostaria de fazer? Quando você era pequeno, criança, o que você mais... Sabe? Porque você começa a despertar e começa a direcionar para que as pessoas comecem a pensar da mesma forma. Pensamentos iguais, sentimentos iguais, emoções iguais, frequências iguais. E quando a frequência é positiva, que os dois estão para o mesmo lado, já viram falar? Os dois estão remando para o mesmo lado, então por isso que... É exatamente isso. É a frequência que você está. Mas lembra, começa tudo aqui. Com os pensamentos que você tem. Tudo dá certo quando você alinha. Claro que nem sempre a gente vai estar. Vamos dizer, o Paulo, às vezes a gente sai viajar. Eu gosto de música, sei lá, pop rock. Ele gosta de música clássica. E se aquela frequência me irritar daquela música, vai startar gatilhos na minha mente, inconscientes, não vai dar 2 minutos, vai começar uma discussão. Então, o que os dois gostam? Vocês têm um relacionamento porque vocês tinham a mesma frequência, a mesma energia. Energia é pensamento, crença, é valor, tá? No que eu acredito? Eu só casei com ele porque ele tinha os mesmos valores que eu. Ele tinha um pensamento direcionado, porque as outras pessoas que eu conheci antes dele, um não queria casar, o outro não queria ter filho, o outro não queria construir família, o outro não queria nem conhecer a minha família. Pensamentos totalmente diferentes, frequência diferente. Energias diferentes. Energias diferentes, não sintonizava. E quando tudo dá certo, sabe aquela pessoa que você conhece agora? E você fala assim, meu Deus, parece que eu te conheço de outra vida. Eu te conheço há 5 anos. Não, você tem a mesma energia, a energia bate, as crenças batem. E depois você vai conhecendo essa pessoa, você vai descobrir que ela gosta de comer a mesma comida que você, que ela frequenta os mesmos lugares, que ela gosta do mesmo estilo de música. Você vai se sintonizando e você vai falando, nossa, acho que eu devia ter te conhecido. Claro que tem isso também, que ninguém conhece ninguém por acaso. Você não está na tua família por engano, você está onde deveria estar e eu estou onde deveria estar. Mas, por que você gostou tanto de certas pessoas? Porque você está na mesma sintonia que ela, na mesma frequência. Às vezes ela está numa frequência de alegria e você é uma pessoa que mantém essa alegria, essa frequência. Às vezes é uma pessoa que você se identifica pela paz que ela traz. Sabe aquelas pessoas que até falam mais baixo? Você pode perceber que elas vão estar andando e procurando pessoas assim. Não porque ela não gosta de gritos, mas é a frequência inconsciente. Então, vou falar lá para Mari de novo. Mari, quando você vai para algum lugar que as pessoas não gostem de você, mas que você tenha que conviver com elas, seja para Mari, seja para quem for. Eu tenho que ir naquela família, eu tenho que ir lá, pois é, minha mãe, é meu irmão, é meu cunhado, eu não tenho como fugir disso. Como que eu faço? A primeira coisa que a gente tem o costume de fazer, já vai preparado assim, ó. Coloca uma máscara na cara e vai com as unhas afiadas. Aquela pessoa vai sentir essas alfinetadas. Porque é a tua intenção, é a tua energia. Agora, eu já fiz esse teste sem abrir a boca, né? Sem falar nada, só chegar perto. Eu já fiz esse teste
há muitos anos atrás, e eu percebo que dá muito certo, nunca falhou, tá? Quando eu vou em algum lugar que a pessoa não gosta de mim, e eu sei que a pessoa não gosta de mim, só porque ela não me conhece direito, porque se ela me conhece, ela vai me amar. Isso serve pra mim, pra você e pra todos. Aí eu penso assim, ela vai fazer tal coisa, mas na hora que eu chegar lá, eu vou chegar aberta, eu vou mandar uma frequência de amor pra ela, eu vou mandar uma energia positiva, de não julgamento e de compreensão. Faça isso. Faça o e teste. Depois você vai me dizer os Vem resultados. e posta nesse vídeo aí qual foi o resultado. Ó, a muito Mari bom. falou, estou casada há 27 anos e nos damos muito bem. Estamos na mesma frequência. isso aí. Maravilha, 27 anos, Mari. Mas com Fantástico. certeza, Mari, em algum momento do teu casamento, esses 27 anos, aconteceu isso aqui. Nada mais é que a frequência que desceu, subiu, teve desentendimento, alguma coisa. A gente muda. A gente não é pleno. Esse é o objetivo nosso, a gente chegar ao momento que a gente fala, legal, o avião subiu, agora ele tá em cruzeiro, agora ele tá leve, não gasta combustível, tudo fica bom. Mas legal, parabéns, Mari, 27 anos, isso aí. Então, trabalhem toda essa energia. E a energia da fala, gente, pensamentos se transformam em palavras. Já ouviram aquela coisa, a língua é o chicote da bunda? Ela é. Porque quanto mais você reclama, mais você clama daquilo para tua vida. E quanto mais você agradece, você faz a graça descer na tua vida. Trabalha isso, cuida, tenha a tua casa como um templo sagrado. Como aqui não se fala, aqui a gente faz orações antes das refeições. Agradeça, se você não é acostumado, faça em pensamento, dentro do teu coração, da tua alma. Abençoe teus filhos dormindo. Passe e diga, às vezes eu vejo ali meus pequenininhos saindo para ir para aula de voo, eu falo que Nossa Senhora proteja, que tudo caminhe bem. Didi falou, quando está em um relacionamento abusivo, de palavras que agridem e ferem o coração, o que fazer? Não julga. Procura conversar com essa pessoa. Quando a gente julga, a gente está afirmando que alguém é aquilo, principalmente com críticas. Então, eu vou te dizer assim, faça perguntas. Isso a gente aprendeu. Jesus fazia o quê? Ele contava história e fazia perguntas, ele fazia você pensar. Quando você fala para essa pessoa, se você ama essa pessoa e vê que ela são alguns momentos que ela se transforma nessa pessoa abusiva, agressiva, pergunte: por que você está fazendo isso? O que você está sentindo que está acontecendo na tua vida nesse momento, né? Porque às vezes é uma coisa que a pessoa vem. Olha que interessante, vem do ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho é carregadíssimo, ela entra em casa e começa a ter encrenca. Às vezes ela absorveu toda a energia daquele lugar ou daquelas pessoas e ela não percebe isso. Às vezes ela não entende isso. Isso que a Mi falou bem importante, né? Porque quando a gente é curioso, a gente deixa o julgamento de lado. Então essa é uma forma de você combater o julgamento. Ser curioso. Hoje você tá assim, às vezes eu olho pra mim e falo assim, o que tá acontecendo com você? Ela já olha pra mim, não tá acontecendo nada. Eu percebi, eu senti uma energia diferente dela. Ela às vezes não percebeu. A pessoa não percebe, gente. E de um tempo pra cá, eu olho pra ela e falo assim, se eu falar pra você o que tá acontecendo, não é que eu tô me encanando, mas eu preciso entender porque eu posso te ajudar às vezes. Às vezes eu posso ser a válvula de escape, às vezes eu posso ser o saco de pancada, eu posso ser qualquer coisa pra te ajudar. Mas se eu não sei o que se passa, então o que eu preciso ser? Curioso. O que tá acontecendo com você? Por que tá assim? Começa a analisar. Didi, perceba o que essa pessoa passou na infância, como ele foi criado. Gente, os problemas da humanidade, Freud de novo, pai, mãe e sexo. Pai, mãe e sexo, em 99% dos casos vai ser isso. Falando de energia de trabalho, eu lembrei aqui, o Paulo trabalhava na política, lá na Câmara dos Vereadores, lá, agora ele não tá mais, a gente tá 100% no nosso projeto. Porque a energia foi direcionada. Foi direcionada. Mas eu ia buscar ele lá às 5 horas, eu de manhã eu deixava ele bem. Eu buscava ele 5 horas da tarde, 5 e pouquinho. Às vezes eu não conseguia encostar nele dentro do carro. Ele queria me dar a mão, eu tinha uma coisa que eu puxava. Por quê? A energia do ambiente. Lembra que o ambiente sempre vence. Aonde você está indo, onde você está se colocando. Eu sei, Mari, que família às vezes a gente não pode... a gente não desfaz, não tem ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-cunhado, né? Ex-cunhado tem, mas tem coisas que a gente não desvincula, mas qual é a frequência que você anda indo? Porque o ambiente sempre vai vencer. Então, escolher os ambientes que você vai, com quem você fala, vai fazer com que todo esse positivismo, essa energia positiva cresça na tua vida.
Escolha os ambientes, gente. E isso a pessoa fala assim pra mim, ai, eu fiz uma semana, foi tudo ótimo. Aí depois perdi a motivação. Eu falo, daí, você continuou? Não, mas eu tenho que continuar pra sempre? Eu digo, seu corpo precisa disso como água para viver. Você deixa de comer uma semana, você não morre? Deixa de tomar água 3 dias, você não morre? Desidrata. Você não tem que tomar banho todo dia, você não tem que comer comer todo dia. O pensamento, o pensamento positivo tudo é diário. Pratica isso, coloca isso como meta na tua vida. Sobre essa questão do relacionamento abusivo também, uma coisa que a gente tem que pensar a gente não consegue mudar o outro. Vocês já perceberam que no início de relacionamento, namoro, tem que mudar esse jeito dela ou dele porque isso me incomoda? Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. Ou melhor, você vai conseguir fazer, mas você nunca vai ter o resultado que você quer. Porque enquanto a pessoa não tomar consciência e ela quiser alterar isso, ela nunca vai conseguir fazer isso. Na questão do relacionamento abusivo, uma coisa que a gente tem que observar é até quando e quanto você permite que certas coisas aconteçam. Porque a pessoa só vai mudar a partir do momento que você tiver outra postura. Não estou falando que você também tenha que se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa que vai falar palavras também, mas a partir do momento que você mudar a tua frequência energética, que começa com um pensamento, uma ideia, que você vai sentir isso e estruturar na sua mente, teu corpo vai reagir de uma outra forma. Então quando a pessoa falar algo para você forte, não vai fazer o mesmo efeito. Por quê? Sintonia, você vai mudar um pouquinho. Quando você muda automaticamente, vou te falar assim, ó, Didi. Eu mudei, eu tenho um relacionamento, pessoas que me agridem todos os dias. Isso é um vício emocional. Eu acesso gatilhos nela e ela em mim que faz com que aquilo se repita. Quando eu mudo, aquela pessoa tá esperando inconscientemente uma reação minha, que eu sempre tenho. E a reação, até uma não reação, é uma grande reação. Quando eu fico em silêncio, eu falo mais do que quando eu falo, tá? Então são as percepções não verbais que a gente tem. Então se você briga, se você revida sempre e de repente você toma uma outra postura, não por teste, mas por consciência, por isso que você tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que trabalhar você mesma. Aquela outra pessoa, ela tá esperando uma reação tua que ela não vai ter. E a primeira coisa que vai acontecer vai dar uma bugada na mente dela, ela vai dizer por que ela tá assim. Ou uma pessoa, quando é muito falante, essa pessoa fica quieta. O que a gente pensa? Por que a pessoa tá quieta? Ela fala o tempo inteiro. Você estranha, ele vai estranhar o teu comportamento. E ele vai ter que lidar com esse novo comportamento seu. Então, se você quer que o outro mude primeiro você. Se você... mas as pessoas casam achando que vão mudar o marido, vão mudar... Principalmente mulher. Eu vou mudar, ele vai mudar porque eu faço ele mudar. Olha, essa é uma missão impossível. Se casos tiveram sucesso, foi porque a pessoa também mudou. Não existe eu mudar. Você não tem esse poder. Quem somos nós? Nós não somos Deus para mudar ninguém. Nem Deus não faz com que o outro mude. Quem dirá uma pessoa daqui, uma pecadora, um pecador que nem nós. Então mude você primeiro e depois escolha os resultados. Isso falando superficialmente de uma frase que você falou, tá? Teu caso teria que ser analisado, conversado com um nível de profundidade, tá? Aqui é só um bate-papo para não dizer assim, eu vou sair fazendo, isso é um diagnóstico. Não. Mas qualquer coisa, manda no direct lá, a gente vai conversando, a gente te orienta também. Então, gente, missão para a semana. Conversar, falar palavras positivas, pratiquem e colham os resultados e depois vocês me mandem lá. Manda no WhatsApp, Exatamente. Manda no direct, como é que E tá acha o botãozinho do radinho lá, aquele da sintonia. É muito importante. Sintonize ou não, você vai ver que isso funciona muito bem. Joia? E estão assistindo o podcast do Casal Palu? Daqui, semana que vem, essa semana a gente vai ao ar o episódio de uma consteladora familiar, que vai estar muito interessante. E semana que vem esse episódio só sobre energias e frequências. Nas quintas, 17 horas, sobe. 17 horas, isso aí. Só seguir a gente aí e olha no bio. Gente, comenta, compartilha, porque... E envia para quem vocês acham que precisa ouvir esse Se às vezes para você esse assunto foi um pouquinho mais ou menos, talvez para alguém seja motivo de resolver a vida dela. A gente tem diversos níveis. Tem gente que está precisando, como aquele rapaz que a gente falou,
comida, tem gente que está precisando de uma palavra amiga, tem gente que está precisando de um apoio moral, tem gente que precisa de emprego, tem gente que precisa de dinheiro. Não menosprezem o bem que vocês fazem, mesmo que ninguém diga que está fazendo, faça pelo teu coração, isso é o que mais importa. Eu digo assim, não importa o que os outros pensam, importa o que Deus sabe sobre você. É isso aí. Joia? Gente, Gé, obrigado, é isso aí, Obrigado. O Diego que entrou aí também, a minha sogra que está lá também, Todo tudo mundo, de bom. uma excelente semana, uma semana muito positiva para cada um de nós. É isso aí, uma excelente semana, Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Tchau, Até semana até. que vem.